E dando continuidade à nossa programação desta manhã, eu convido agora a fazer uso da palavra a chefe da Divisão de Mineração da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Hessler, a FEPAM, Andréa Garcia. Bom dia a todos. Cumprimentando o Dr. Pedro Reginato, eu cumprimento as demais autoridades e gostaria de saudar, né, também a participação maciça aqui do evento, agradecendo o convite em nome da secretária de Meio Ambiente e da FEPAM. Tenho certeza que esse evento já iniciou com um sucesso garantido, até pelo número de inscritos, pela necessidade de troca de espaço físico para comportar tantos interessados. Pela Secretaria de Meio Ambiente, pela FEPAM, há o entendimento de que este evento ele se realiza num momento bastante oportuno para todos nós. Vem ao encontro das nossas priorizações, como o secretário Lucas também ressaltou, vem ao encontro das priorizações do setor de energia e do setor de mineração. As nossas principais ações tomadas ao longo, né, dessa gestão para qualificarmos o atendimento a esse setor. É importante destacar, eu vou apresentar aqui algumas dessas alterações que foram realizadas durante esse período. Então, desde já, que eu realmente saúdo os organizadores, né, pela iniciativa bastante importante assim, e que nos deixou bastante satisfeitos, porque veio ao encontro das nossas necessidades também, do estabelecimento, né, dessa aproximação e desse diálogo que já vem. Né, e aí eu vou falar bem, né, do meu acompanhamento desde o início de 2016, diante da condução da equipe do setor que lida diariamente com o licenciamento desses empreendimentos de mineração no Estado. Então, para esse setor que está se reestruturando, esse evento é de grande valia, pois mais de 70% dos empreendimentos que estão no nosso, né, que representam a nossa demanda diária de atendimento, estão representados pelo setor de agregados. Então, assim, é bastante significativo a gente poder, aqui nesse momento, discutir, né, trazer e alinhar algumas coisas e se dar conta de outras demandas também que vão acabar passando por esse setor. Então, eu gostaria só de apresentar esses investimentos que a gente vem fazendo. Uma das primeiras ações que eu destaco é a reestruturação, então, da divisão, né? E aí, de um modo mais amplo, a reestruturação e o ingresso de novos analistas ambientais através de concurso público, né? Já uma demonstração aí de que o Estado enxerga o órgão ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente como prioridade nessa gestão, né? Portanto, esse concurso diferente, né? Apesar de toda a crise do Estado, a gente conseguiu, né, com que o governo enxergasse a necessidade da gente capacitar e trazer mais analistas para dentro do órgão ambiental, com uma necessidade de respostas para a sociedade, né? Então, a gente teve o concurso público, conseguiu-se fazer, então, aí a convocação desses analistas, em prazos bastante reduzidos, até frente a outras secretarias, né, e outras necessidades de investimento do Estado. Então, isso foi bem importante, porque nos capacita, nos dá capacidade de resposta para esse setor. Né. A divisão de mineração, então, hoje está com uma equipe reestruturada, e, a partir desse momento, dessa reestruturação, a gente passou, então, a estabelecer priorizações em função de uma demanda reprimida existente, um passivo que hoje gira em torno de 1.200 processos, que estão em análise ainda, em atendimento, mas sem efetivamente a geração do documento licenciatório, né, que é a possibilidade lá do empreendedor poder efetivamente implantar e executar o seu empreendimento, né, e tocar o seu investimento. Então, a gente precisa realmente ter capacidade de resposta. Então,
dar capacidade de resposta. Para isso, a gente precisa estabelecer essas prioridades. E isso a gente vem feito junto com o governo e atendendo também às necessidades do setor, se aproximando desses diferentes segmentos. Então, já estivemos com o Sindibritas, com o Sindiareia também, né, sempre recebendo os representantes dos diferentes segmentos que passam, né, pelo licenciamento. Também destaco outros que não são do setor de agregados, mas que também são de grande, né, que a gente prioriza o atendimento, tem estudos de impacto ambiental que realmente estão sendo tratados, em torno de 5 ou 6 estudos de impacto ambiental sendo analisados por essa mesma equipe que se dedica aos licenciamentos ordinários, também se dedicam ao licenciamento de grandes empreendimentos através de estudos de impacto ambiental. Então, assim, a gente priorizou esses empreendimentos de grande porte também como uma das medidas prioritárias para atendimento do setor minerário no Estado. E aí, voltando, então, para a nossa realidade aqui do setor de agregados, mais de 70%, então, desses empreendimentos nós lidamos diariamente no licenciamento. E aí a gente precisou, então, estabelecer essas prioridades e ainda enxerga a necessidade de qualificar mais ainda o nosso atendimento, qualificando as informações que chegam, né, primeiro estabelecendo as nossas necessidades de informação, para que a gente realmente receba as informações e a instrução dos processos com aquelas informações que são, de fato, pertinentes para a nossa resposta, né, e uma resposta que seja ágil também. Então, a gente vem revisando todos os nossos termos de referência, participando dessas qualificações da equipe que está atuando atualmente na divisão de mineração e também nos analistas ambientais que atendem as regionais. Então, nós recebemos, tem um geólogo agora em cada regional da FEPAM, que atende o Estado. Então, isso nos dá uma abrangência maior, né, e todos estão alinhados com a sede. Então, é uma equipe multidisciplinar atendendo todos esses empreendimentos de mineração, todos esses licenciamentos, com uma abrangência maior no Estado. Então, isso facilita as nossas vistorias, facilita a nossa capacidade de dar a resposta ágil que é tão necessária, né? Paralelo a isso, a gente continua com todos os atendimentos de Ministério Público e demandas judiciais, né? Então, assim, a gente acaba tendo que se deslocar para fazer esses atendimentos e já prioriza o atendimento e a regularização desses empreendimentos também. Isso eu destaco como bastante importante. Também foi a criação e a implementação da divisão de fiscalização no Estado, é um parceiro significativo para a nossa demanda diária de licenciamento, porque, ao mesmo tempo que desvincula da relação do licenciamento com a ação fiscalizatória, nos dá mais fôlego para fazer o atendimento e regularizar esses empreendimentos, porque o foco da fiscalização do órgão ambiental não é só a aplicação da multa pela infração, mas a regularização, né, tão necessária do setor, porque a gente não tem só simplesmente como caçar uma licença sem regularizar o empreendimento, né? O objetivo é a regularização e a recuperação, então, dessas áreas. Nós, então, qualificando as pessoas, começamos, então, a participar de processos de discussão bem importantes na Câmara Técnica de Mineração do CONSEMA. Propomos algumas resoluções que estão já em curso, as discussões através de grupos de trabalho. A FEPAM mesmo, né, através da divisão de fiscalização, juntamente com a divisão de mineração, criou um instrumento bastante importante, que já foi divulgado, que é a Portaria 25, de 2016. Eu vou mostrar mais em detalhes aqui, mas ela nos possibilita mudar um pouco o enquadramento dos empreendimentos de mineração e reduzir as distorções que vinham ao longo do tempo do licenciamento se criando no licenciamento dessas áreas, pois elas eram licenciadas através de poligonal do DNPM, então áreas com grandes extensões, sem as limitações que a área efetivamente impactada pelo empreendimento
concentrava. Então, a gente puxou, através da criação dessa portaria, se criou a poligonal ambiental dos empreendimentos de mineração, e aí se está passando a licenciar esses empreendimentos, trazendo para dentro do escopo da licença ambiental toda essa área útil que efetivamente está afetada pela atividade minerária. Então, trazendo para dentro dos limites da licença ambiental essa relação com toda a infraestrutura que cerca o empreendimento de mineração, pois em muitos a gente viu que era uma licença para cada DNPM, DNPMs contíguos, né? Então, a gente, através dessa portaria, vai conseguir resolver muitas distorções, né, desses empreendimentos e trazer para dentro da licença ambiental, agrupar essas áreas que são vistas efetivamente como um empreendimento só e, portanto, tem que ter uma licença só. Então, a gente está nessa fase transitória, mas já foi um passo bastante importante, porque foi um instrumento que nos permitiu regularizar, né, enxergar esse empreendimento, e a gente está nessa fase também de capacitar, né, de alinhar com os consultores e com os técnicos que instruem esses processos, para que a gente consiga, nessas revisões de licenças ambientais, ou nas suas renovações, alinhar e depois trabalhar efetivamente nas renovações de uma forma mais tranquila, sem que a cada renovação de licença se tenha um empreendimento novo para licenciar, que muitas vezes isso acaba acontecendo. Então, a gente ainda não está com a nossa resposta dentro do prazo que a gente gostaria, né? Mas, assim, todos que têm sido atendidos, a gente realmente está satisfeito com o tempo de atendimento e com as soluções que a gente vem estabelecendo para essas áreas que precisam ser regularizadas, mas, de qualquer forma, a gente entende que é uma fase transitória de até revisão dos termos de referência, que a gente já consolidou e deve divulgar ainda, no máximo, no mês de setembro. Sabe-se que se tem aí um período bem importante para que todo mundo, porque, né, é uma mudança de instrução, uma mudança, né, significativa na instrução dos processos de licenciamento, mas que a gente sabe que vai trazer um resultado bem importante quando esses processos chegarem, né, com uma instrução daquilo que, de fato, a gente precisa de informações, sem que a gente precise solicitar insistentes complementações ou retornar a campo para alinhar essas informações. Tá? Então, a gente vem também fazendo essas alterações e levando para a Câmara Técnica para que isso possa ser implantado também nos municípios. Não tem sentido só a FEPAM licenciar através de poligonal ambiental e os municípios que licenciam o impacto local utilizarem ainda poligonal de DNPM. Né? Então, a gente, através da Câmara Técnica de Mineração, está construindo, né, tem um grupo de trabalho trabalhando, então, numa resolução para que os municípios também enxerguem esses empreendimentos dessa forma e que fiquem alinhados, né, aqui no Estado. Também, paralelo a isso, a gente vem com uma aproximação bastante significativa com o DNPM. A gente precisa trabalhar, né, alinhados, né, enxergar o mesmo e fazer, em alguns momentos, fiscalizações conjuntas, porque não tem como a gente também desvincular totalmente. É bem importante alinhar com o DNPM e trazê-lo para esse processo de discussão também. Então, eu acho bem importante, né, a presença do DNPM neste debate e já a gente vem discutindo também para que o DNPM participe mais ativamente também na Câmara Técnica de Mineração, né, onde esses espaços de discussão estão sendo estabelecidos. Aqui eu trouxe um pouquinho dos nossos números, então, né, dos processos de licenciamento só do setor de agregados. Só é importante, né, a gente ter o visual, né, o gráfico sempre ajuda um pouquinho para a gente ter noção do volume de processos que ainda estão, né, que a gente, apesar de já ter feito um trabalho bem forte para encaminhamento de muitos processos para os municípios,
que não eram mais, né, não eram mais de competência do Estado. Muitos a gente repassou aos municípios a continuidade do licenciamento, porque eram áreas inferiores a 5 hectares, mas ainda esse é o nosso universo de atendimento, sede e regionais. Então, em função deste volume, né, de atendimento de processos ainda em contínua análise, a gente ainda tem também todos aqueles que são continuamente monitorados ou que vêm sendo vistoriados, e não se esgota só o trabalho da divisão de mineração, não se esgota, e da FEPAM, não se esgota só na emissão da licença, e sim na continuidade, no acompanhamento desses empreendimentos ao longo da vigência da sua licença ambiental. Tá? Então, a gente também trabalha para fazer esse acompanhamento, mas se sabe, né, da necessidade do atendimento dessa demanda, que é uma demanda aí realmente reprimida e que, de grande valia, veio a portaria 25 de 2016 para ajudar nessa regularização aí e na emissão das licenças desses empreendimentos. Então, como eu falei para os senhores, mais de 70%, na verdade, né, eu coloquei 70% ali, mas a gente ainda tem todos os processos de operação de dragagem e dos terminais de minério que são diretamente relacionados ao setor de agregados, né? Então, esse número de empreendimentos nem está somado aqui nos de extração mineral. Né? Então, a gente tem um volume significativo ainda de processos desses equipamentos e a gente já está pensando em medidas para conseguir implantar sistemas online desses equipamentos. Já conseguimos eliminar a necessidade de licenciamento exclusivo das dragas classe 3, aquelas que operam em cavas isoladas, que elas passassem a ser vistas no escopo do licenciamento das áreas de extração e não mais um processo, um expediente de licenciamento em separado. Né? Então, temos demandas aí, em função da ação do Jacuí, que nos demandam grande dedicação diária para atualização para a emissão de cada declaração de alteração de draga, de alteração de terminal de minério. Então, essa demanda existe. Então, é importante que todos saibam e que a gente está verificando medidas para que se consiga sanear essa demanda e consiga dar um maior fluxo, uma maior agilidade para as emissões. Então, como eu falei sobre a portaria 25, né, depois, então, pela criação e a definição das poligonais ambientais, é um novo modo de enxergar o empreendimento minerário. As tabelas já estão alteradas, se os senhores visualizarem no site da FEPAM, as tabelas de enquadramento das atividades, elas já trazem a poligonal ambiental, então a gente está fazendo essa fase toda de ajuste, de adequação dessas medidas porte. Estamos trabalhando também já numa discussão aproveitando a criação desses grupos de trabalho, e já que a gente está criando poligonais ambientais, já trabalhando para alterar a medida porte desses empreendimentos, que serão de impacto local. Então, é bem importante o nosso processo de discussão junto aos representantes do CONSEMA, porque se tem a participação aí da FAMURS, né, e levando para os municípios as suas necessidades também, para enquadrar esses empreendimentos que possam ser atendidos pelos municípios de uma forma mais qualificada. Então, a gente vem também fazendo esse trabalho de discussão. Então, eu acho que todo mundo conhece, eu não vou, né, ficar aqui fazendo a leitura das poligonais, mas aqui só o esquemático, né, de como é que a gente vai passar, então, a ter as informações nos nossos termos de referência, nos nossos formulários, já com todos esses vértices de todas essas áreas definidas, dentro para que possa, né, se verificar todas as áreas dessas poligonais, que efetivamente estarão incluídas dentro da poligonal da jazida, que necessariamente essa tem que estar dentro da poligonal do DNPM, a poligonal ambiental e a poligonal útil, que é a área toda afetada diretamente pelo empreendimento, trazendo para dentro da licença, então, os acessos,
todas as áreas construídas, áreas de movimentação de carga, áreas de depósito, os distanciamentos. Então, a gente consegue fazer como se fosse um cercamento virtual dessas áreas e enxergar esse empreendimento e o escopo dessa licença ambiental, mesmo que ela contemple mais de um DNPM, ou agrupamentos mineiros. Isso tanto para empreendimentos pequenos como para os grandes empreendimentos. A gente também está aplicando para os de porte excepcional essa portaria. Bom, então, além dessa unificação das poligonais, de DNPM dentro de uma única licença, também se está trabalhando, e aí isso é bem importante para os municípios, para que se tenha um processo de ampliação das áreas da licença ambiental através de um processo de licença prévia de ampliação. Porque, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um grande empreendimento que é licenciado pela FEPAM, e aí o empreendedor vai ao município para fazer uma ampliação, né, de uma frente de lavra, que é numa área inferior a 5 hectares, e aí tem uma licença municipal vinculada, e está vinculada ao mesmo empreendimento, na verdade, porque faz parte da ampliação da mesma jazida. Então, a gente também está alinhando para que não se fique com essas licenças orbitando uma licença maior, porque elas fazem efetivamente parte de um mesmo empreendimento, utilizam-se das mesmas estruturas, o mesmo acesso. Então, tudo isso é uma mudança que a gente tem que alinhar para que não se tenha também uma migração dos empreendimentos de impacto local para as demandas da FEPAM. Né? Então, há necessidade de fazer esses ajustes. Então, por isso que a gente entende que ainda é um processo transitório, porque todas essas costuras estão sendo feitas para que a gente não tenha aí um trabalho que depois a gente não consiga efetivamente levar à frente, porque trouxe prejuízo ao atendimento dos empreendimentos de impacto local. Então, existem municípios com as suas peculiaridades, em função de empreendimentos já implantados, que a gente precisa fazer esses ajustes. Então, a gente está tratando disso, e toda a colaboração aí e sugestão é bem-vinda para esse processo de discussão e melhoria e qualificação desse instrumento aqui da criação das poligonais ambientais. Então, aqui só um exemplo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de empreendimento. Aqui a poligonal do DNPM, a poligonal da jazida, né, a poligonal da área, efetivamente, onde está ocorrendo a extração mineral. Aqui é a poligonal útil, que é a área gente que sofreu a intervenção. E aqui a poligonal ambiental. Então, necessariamente, a gente consegue enxergar aqui que não necessariamente toda a poligonal do DNPM tem que estar dentro da licença ambiental, mas sim toda a área de jazida, onde há extração mineral, tem que estar sobreposta, né, por óbvio, a essa poligonal ambiental. Os nossos passos seguintes, né, então, só para que a gente não se prolongue muito, a partir da publicação, então, desses novos termos de referência, porque os termos de referência hoje disponibilizados na nossa página e que são instrumentos de trabalho e de instrução desses processos que vão chegar até nós, eles ainda estão com uma concepção, né, antiga, anterior à portaria 25. Então, a gente vai publicar e vai fazer esse chamamento para explicar, para alinhar, né, para que se construa esse entendimento do que efetivamente esses novos termos de referência estão trazendo, alinhar para que a gente consiga construir aí uma instrução do processo bastante adequada. Então, já fica aqui o canal aberto sempre para essas reuniões lá, tão logo, né, porque a gente estabeleceu na portaria que não haveria necessidade de que todo mundo saísse correndo para solicitar a alteração da licença à luz da portaria 25, mas que nos processos de renovação já se incorporassem essas informações, né, porque senão não teríamos pernas também para fazer esse atendimento. Mas a gente fica à disposição sempre lá para as reuniões,
E para tirar dúvidas também a respeito da portaria. Então, logo saiam os termos de referência, a gente também vai possivelmente abrir mais uma data na agenda lá para fazer esses atendimentos aí para os consultores e para os analistas e responsáveis técnicos das áreas, para fazer os esclarecimentos devidos. Com certeza, a gente tem mais uma série de outras medidas a serem tomadas e alinhadas ao longo do tempo aí de trabalho na divisão, em conjunto com o CONSEMA, mas até o momento são essas as nossas principais medidas tomadas e eu fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Andréa. Efetivamente, nós temos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas por e-mail. A primeira delas é até uma pergunta que foi feita para o secretário Lucas Redecker, qual ação entre os órgãos de governo que o governo Sartori está elaborando ou desenvolvendo com foco no setor de agregados, brita e areia do Rio Grande do Sul? Acho que o secretário já respondeu, mas é importante frisar que a FEPAM, a SEMA, participa também desses fóruns junto à Secretaria de Minas e Energia, e existe esse acompanhamento e a priorização dos processos de licenciamento. Nos últimos anos, a divisão de mineração da FEPAM tem se destacado pela grande demora e burocracia na liberação de processos. Na gestão atual, os prazos para liberação de licença reduziram bastante. No entanto, ainda estão muito além do considerado razoável. Por isso, quais as medidas que serão adotadas para reduzir o tempo de emissão das licenças e renovação das mesmas? Acho que eu já apresentei, né, todas as medidas assim adotadas. Claro que a gente ainda está tentando trabalhar dentro do prazo legal, mas as iniciativas são para que, após essa fase de regularização dessas licenças, a gente consiga implantar as renovações automáticas, né? Então, a gente vai trabalhar e centrar esforços no monitoramento desses empreendimentos e nas ações fiscalizatórias, mas que o documento licenciatório mesmo, ele já esteja aprovado e alinhado, para que eu não precise me dedicar a avaliação de uma mudança nesse empreendimento. Porque uma das coisas bem importantes que a gente se deu conta, quando assumiu a divisão de mineração, é que, em função das alterações, das ampliações de área, a cada renovação se tinha um escopo diferente de licença a ser emitida. Então, a gente vem conversando com os empreendedores e com os consultores para que a gente tenha as informações efetivas do planejamento da implantação do empreendimento, do avanço de lavra, para um período maior do que o período de 4 anos, que é o período de vigência da licença. Então, é um setor que precisa apresentar esse planejamento de uma forma mais clara nos processos de licenciamento, para que a gente já faça as autorizações de supressão para um período de tempo maior, para garantir esses avanços de lavra, sem que a cada renovação a gente tenha que se dedicar a ir a campo, verificar, fazer inventário florestal, ver se tem que encaminhar para estudo de impacto ambiental em função da vegetação de Mata Atlântica. Enfim, uma série de medidas que a gente, né, enxergou, e que esses termos de referência novos que eu mencionei vão facilitar a apresentação dessas informações, mas a ideia é que a gente tenha uma licença de operação que retrate o empreendimento ao longo um prazo maior do que o prazo só da sua vigência, e que a gente não fique a cada licenciamento, a cada renovação licenciando um empreendimento diferente em função das suas ampliações de lavra, né? Então, é importante aí o planejamento. Talvez essa aqui até se enquadre nessa resposta, mas é possível estabelecer, através de resolução do CONSEMA ou portaria da FEPAM, o prazo máximo para cada tipo de licenciamento? Prazo máximo para cada tipo de licenciamento? Não entendi a pergunta. Assim, a licença de operação ela tem uma validade de 4 anos. Né? E aí,
as licenças de instalação, ela tem um tempo que é compatível com o cronograma de implantação do empreendimento. Então, eu não tem como o CONSEMA estabelecer um outro prazo, assim, ou se faz uma alteração para todos os prazos de licenciamento de todos os empreendimentos no Estado. Não há um especial para mineração, não teria como fazer, se é que eu entendi a pergunta. Talvez seja estabelecer um prazo para emitir a licença. Para a emissão da licença. O prazo legal já existe, né, já é estabelecido o prazo legal pelo CONAMA, prazo legal de 6 meses e 1 ano para estudos de impacto ambiental. A gente já vem trabalhando essas emissões das licenças que a gente já conseguiu emitir durante esse semestre, já trabalharam em prazos bem inferiores a isso. Então, os nossos últimos números aí de atendimento de atendimento da FEPAM como um todo já vem demonstrando que o argumental vem trabalhando com um número bem inferior, um tempo de tramitação bem inferior ao prazo legal. Claro que isso não se aplica a todos os empreendimentos, em função das peculiaridades de cada um, complexidades e necessidades até de instrução melhor do processo ou de regularização dessas distorções. Tá? Mas a gente vem nesse esforço para, em atendendo essa demanda reprimida, que eu acho que é o mais importante, assim, o atendimento desse passivo, daquilo que não se tinha resposta, que são processos mais antigos, e as instruções, né, não estão hoje mais retratando a realidade desses empreendimentos. Então, muitas vezes a gente tem que ir a campo de novo, porque os empreendimentos mudaram desde da instrução do processo administrativo. A gente tem processos de 2010, de 2011, eles não são mais, né, a realidade daquele empreendimento. Então, em atendendo esse passivo, essa demanda reprimida, os processos novos, com certeza, eles terão respostas muito mais ágeis do que o que vinha sendo praticado. Eu queria aproveitar e fazer, André, uma pergunta para ti. Talvez assim o grande anseio, o grande desejo dos empreendedores dentro do nosso setor é ter assim uma resposta de que em que prazo, depois de você encaminhar toda a documentação necessária, você vai ter o ok da licença. André, eu não vou falar do governo atual, porque eu sei que tem se empenhado muito para fazer com que as coisas andem mais depressa. Mas nós temos processos dentro da FEPAM de 10 anos. Processos que estão há 10 anos lá dentro, daqui a pouco o cara perdeu até a vontade de trabalhar naquilo. Já mudou até a ideia dele. Eu imagino que nesses 1.200 processos que vocês têm lá estocados, tem muitas coisas que nem vão mais acontecer. Nem mais vão acontecer. Eu estava conversando com o Fernando Valverde aqui. Em Minas Gerais, a licença é de 8 anos. Não é de 4, é de 8 anos. Até porque as pedreiras elas não mudam muito. Não mudam muito. Então, isso é uma coisa que a gente está apenas colocando aqui para vocês pensarem. Outra questão assim que a gente está se deparando, que depois o doutor Bica também vai falar, é a questão das poligonais. Você imagina que 20 ou 30 anos atrás, os instrumentos que existiam para marcar as poligonais eram arcaicos, bem diferentes dos instrumentos que nós temos hoje. Hoje, através do Google ou outras formas de fazer, a gente consegue determinar com diferença de 1 metro, digamos. Eu me lembro que uma vez eu entrei num processo de licenciamento de uma área e outra empresa entrou junto na minha frente. Moral da história, o geólogo colocou errado o do meu concorrente e o meu entrou certo. Como ele tinha prioridade por estar na frente, ele acabou perdendo. Eu me lembro que eles pegavam um marco geodésico em Caxias do Sul e vinham puxando o trena até chegar no distrito onde nós estávamos querendo, em Bento Gonçalves, licenciar. Então, imagina que precisão tinha isso. Então, eu falava com o doutor Bica, lá em Brasília, para que se estabeleça uma tolerância para isso com os fiscais, porque vira e mexe aí,
nós estamos sendo trancados por dentro das nossas áreas, dentro das nossas jazidas, digamos, avançarmos a lavra meia dúzia de metros, muitas vezes, né, e somos trancados. Então, eu acho que isso tem que ter bom senso. E o doutor Bica já deu um sinal para nós. Eu acho que depois, no seu pronunciamento, ele vai falar sobre isso. Era essa a minha contribuição que eu queria fazer. Agradeço a contribuição. Na verdade, esse alinhamento com o DNPM, né, nós já conversamos com a superintendência aqui e já houve essa decisão institucional de não mais fazer os autos de infração, não mais infracionarmos esses empreendimentos por deslocamento de DNPM. Tá? Então, isso não está mais acontecendo. Se existiam, né, claro, aí realmente, né, a gente tem que começar a ver de dezembro para cá, que é quando foi alinhado, foi feita uma reunião aí com o DNPM, e tudo assim, foi a partir desse processo de discussão com o DNPM que se estabeleceu aí a criação dessa poligonal ambiental. Então, essa distorção, com certeza, a poligonal ambiental, né, vai reduzir significativamente o entendimento aí equivocado ou, né, o problema aí com os equipamentos e as informações que vêm, enfim, nos processos. Então, assim, autuações a gente não está mais fazendo, né? Então, o deslocamento do DNPM, o combinado é que aí a gente informe, né, encaminhe oficialmente uma informação para o DNPM, informando que se identificou, se verificou em campo um deslocamento, né, que os vértices, que as poligonais não estão de acordo com aquilo que estão ou no licenciamento ou através do shape. Então, a gente simplesmente só informa e aí o empreendedor vai regularizar junto ao DNPM, mas as autos de infração não serão mais emitidos em função de deslocamento de DNPM. Tá? Agora, de deslocamento de poligonal ambiental, aí sim, né? Então, por isso que aí né? Por isso assim, tem que estar, por isso que essas informações têm que estar bem alinhadas nos processos, para que realmente a gente não fuja, né, dessas informações, com todos os vértices, com os equipamentos hoje que a gente tem mais modernos de informação, e que essas informações fiquem bem delineadas no escopo da licença, para que facilite a fiscalização, tanto da Patran, quanto do órgão ambiental, quanto dos municípios. Tá? Em relação aos prazos, né, são esses esforços, né, doutora Regina, que a gente vem fazendo aí para melhoria. Claro que a gente realmente, o seu anseio também é o nosso anseio de dar uma resposta para, de fato, poder se dedicar a empreendimentos também de porte excepcional, né, de outro potencial impacto, né, e também poder planejar, né, fazer as melhorias aí para o nosso trabalho. Então, realmente, a gente quer fazer os atendimentos dentro de um prazo bem razoável para todo mundo, e por isso que a gente está fazendo todas essas qualificações nos termos de referência, pedindo efetivamente aquilo que é necessário, que nos dê segurança né, técnica e jurídica para a produção das respostas e para a emissão dos documentos, ainda que seja para um documento de indeferimento. Precisamos estar, né, bem instruídos para poderem produzir, inclusive, indeferimentos. Então, dizendo efetivamente o que a gente quer de informação, eliminando alguns números mágicos aí, né, que a gente sabe que existiam ali, que a gente fica se deparando e se perguntando do porquê mesmo que eu tenho que apresentar tais informações. Então, a gente está trabalhando para essa melhoria.